Enquanto a maioria só repara no preço parado, você sabia que baleias estão acumulando o Ethereum numa velocidade recorde? Ignorar esse movimento pode custar um dos maiores ciclos de valorização dos últimos anos, e só quem age agora pode sair na frente. Desde junho, as maiores carteiras do planeta dobraram sua fatia de ETH. Em apenas 4 meses, grandes investidores aumentaram suas reservas de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de moedas. Isso representa bilhões de dólares saindo das exchanges e indo para mãos de quem joga no longo prazo. Analistas confirmaram as reservas de Ethereum nas corretoras caíram ao menor patamar da história, enquanto baleias despejaram mais de 2 bilhões e meio de dólares em compras. Essa onda de acumulação é a maior desde 2018, exatamente quando surgem rumores de que fundos institucionais e grandes ETFs como a Grayscale podem começar a participar do staking e travar ainda mais ETH fora do mercado. Se esse ritmo continuar, vem aí um choque de oferta capaz de transformar quem está posicionado, ou deixar para trás quem ignorar os sinais. Ficar de fora pode significar perder ganhos que mudam destinos, ou pior, entrar tarde demais quando o preço já estiver disparando. Para entender o real impacto desse cenário, precisamos ir além dos gráficos e desvendar as forças que estão mexendo com o mercado agora. Vamos analisar juntos o que realmente está levando essas baleias e gigantes institucionais a apostarem tão forte no Ethereum. Prepare-se para enxergar o outro lado dos bastidores que quase ninguém comenta. O que acontece quando milhões de ETH desaparecem do mercado aberto em poucos meses? É exatamente isso que está acontecendo nos bastidores do ecossistema Ethereum, e pouca gente percebe a real dimensão desse movimento. Para entender o impacto, precisamos olhar para o funcionamento básico do Ethereum. Ele é uma grande rede descentralizada onde o valor do token ETH depende, essencialmente, da oferta e da demanda. Quanto mais ETH disponível para negociação, maior a pressão vendedora. Quanto menor a oferta, mais facilmente o preço pode subir. Dentro desse cenário, surgem as chamadas whales, ou baleias, grandes investidores, fundos e agora, inclusive, ETFs institucionais. Essas entidades controlam carteiras com milhões de dólares em ETH e, quando decidem comprar ou retirar grandes quantidades do mercado, podem alterar drasticamente a dinâmica do preço. Desde junho deste ano, endereços classificados como acumuladores passaram de 13 milhões para 28 milhões de ETH em suas carteiras. Ou seja, em apenas 4 meses, a quantidade de ETH nas mãos de grandes players mais do que dobrou. Isso representa não só uma retirada massiva de liquidez do mercado aberto, mas também um forte sinal de posicionamento para o longo prazo. Além disso, rumores indicam que a Grayscale, uma das maiores gestoras do mundo cripto, pode começar a fazer staking com mais de 1,5 milhão de ETH. Se confirmado, será a primeira vez que um ETF americano de Ethereum participa ativamente da validação da rede, travando ainda mais tokens fora da circulação imediata. O efeito é claro. Quanto mais ETH é acumulado ou bloqueado por grandes instituições, menor é a quantidade disponível para compra em corretoras. Esse fenômeno, conhecido como supply shock, costuma criar condições para movimentos explosivos no preço. Basta lembrar o que já vimos acontecer em outros ciclos, como no Bitcoin. E não é só impressão. Segundo análises recentes, a principal força por trás do crescimento atual do Ethereum é justamente a acumulação intensa das baleias. Grandes endereços estão retirando dezenas de milhões em ETH das exchanges, transferindo para carteiras privadas ou para staking, reduzindo ainda mais a oferta diária da moeda. O investidor comum muitas vezes ignora essas movimentações e foca apenas no preço estagnado do dia a dia. Mas, sem compreender essas dinâmicas por trás dos bastidores, acaba agindo no escuro e ficando vulnerável a movimentos bruscos e imprevisíveis orquestrados pelos grandes players. O resultado? Risco de perder oportunidades únicas ou ficar preso em longos períodos de consolidação, enquanto o dinheiro inteligente prepara o terreno para uma possível alta histórica. Agora que entendemos o cenário estrutural e o papel das baleias e instituições no ecossistema Ethereum, é hora de analisar o principal conflito do momento. Por que, apesar de fundamentos tão positivos, o preço ainda não reagiu como esperado? Na próxima parte,
Vamos mergulhar nessa aparente contradição entre fundamentos bullish e a estagnação do preço, para entender o que realmente está segurando o Ethereum e se esse cenário pode mudar de repente. Você já parou para pensar que pode estar a poucos passos de perder a chance de perder seu patrimônio enquanto as baleias se preparam nos bastidores? Se você ignorar o que está acontecendo agora, pode acabar vendo o preço disparar sem conseguir entrar a tempo. Estamos diante de um cenário raro. Mesmo com compras gigantes e a oferta de Ethereum diminuindo rapidamente, o preço simplesmente não reage. Nas últimas semanas, centenas de milhões de dólares em ETH foram retiradas das exchanges por grandes investidores, mas a cotação segue travada, um alerta claro para quem sabe ler os sinais. Só nos últimos dias, mais de 208 milhões de dólares em Ethereum saíram das plataformas de negociação, mesmo com o ativo caindo cerca de 3%. Ou seja, enquanto muitos vendem com medo, os gigantes estão acumulando silenciosamente, preparando o terreno para um movimento que pode ser explosivo. Olhando os indicadores de momentum, como o Índice de Força Relativa, RSI, vemos que a pressão compradora está enfraquecendo. O gráfico diário mostra Ethereum em cerca de 4.524 dólares, com o momentum neutro e o MACD sem direção clara. Isso é típico de uma fase de consolidação. Muita movimentação entre grandes players, mas o preço não sai do lugar. E quem fica parado pode perder meses esperando por ação. Só que quem acompanha o fluxo das baleias percebe algo diferente. Endereços acumuladores dobraram suas posições em menos de 4 meses, saltando de aproximadamente 13 milhões para quase 28 milhões de ETH. Em apenas 72 horas, grandes investidores compraram 820 mil ETH, reduzindo ainda mais a oferta disponível e deixando menos espaço para quem quiser entrar depois. E o jogo institucional está só começando. Com a chegada dos ETFs e o interesse de fundos como Grayscale, que cogita fazer staking de parte de seus 1.500.000 ET, existe o risco real de um choque de oferta. Se grandes volumes forem travados em staking institucional, o número de ET circulando no mercado aberto pode despencar. E aí, qualquer compra em massa pode disparar o preço para níveis nunca antes vistos. Esse é o paradoxo. Enquanto o investidor comum hesita e espera o momento certo, as baleias e fundos poderosos aumentam a pressão sobre a oferta. Quem entra cedo demais pode ficar preso em semanas ou até meses de lateralização, vendo o dinheiro parado. Já quem espera demais pode perder a janela e assistir o preço fugir do alcance, sem tempo para reagir. No fim das contas, a calmaria de agora pode ser o ensaio de um grande rally ou só mais uma armadilha. Mas uma coisa é certa: a disputa entre oferta restrita e demanda institucional nunca esteve tão acirrada, e os próximos movimentos vão definir quem sai na frente e quem fica para trás. Mas como saber se esse é realmente o momento de agir ou se ainda é cedo demais para se expor? Vamos analisar os sinais que podem indicar quando o jogo vai virar. Você está a um passo de testemunhar o Ethereum ultrapassar 5 mil dólares ou de ver seu investimento derreter se a bolha estourar antes. O que você decidir agora pode ser a diferença entre multiplicar seu patrimônio ou ficar de fora do maior movimento do mercado cripto dos últimos anos. A mesa está posta para um momento histórico, enquanto baleias e fundos institucionais movimentam bilhões de dólares para posições estratégicas. O supply restrito e a movimentação silenciosa desses gigantes podem disparar uma valorização sem precedentes ou desencadear uma correção abrupta. Nos últimos 4 meses, os chamados endereços de acúmulo dobraram suas reservas de Ether, saltando de cerca de 13 milhões para quase 28 milhões de unidades, um crescimento que não se via desde 2018. Só nas últimas 72 horas, as maiores carteiras adicionaram mais de 800 mil ETH, retirando bilhões de dólares em liquidez das exchanges. Com tantas moedas sendo transferidas para armazenamento privado ou staking, a consequência é direta: a liquidez seca. O supply disponível diminui drasticamente e cada nova compra tem potencial para provocar saltos bruscos de preço. Analistas apontam alvos de 5.766 dólares e até 10 mil dólares, caso os fluxos dos ETFs ganhem tração e o interesse institucional se mantenha firme.
Mas o risco é real. Qualquer sinal de fraqueza pode fazer as baleias realizarem lucros, revertendo rapidamente a tendência e gerando perdas para quem entrou tarde. O histórico do mercado mostra que, quando a euforia institucional esfria, correções violentas são quase inevitáveis. Basta relembrar ciclos anteriores, onde grandes influxos foram seguidos por longos períodos de consolidação e quedas repentinas. Neste cenário, você enfrenta um dilema: agarrar a chance de surfar uma valorização histórica ou correr o risco de ser pego de surpresa caso os grandes players mudem de estratégia e devolvam parte desse supply ao mercado, derrubando preços e frustrando expectativas. Enquanto muitos investidores individuais ainda hesitam, as instituições seguem montando silenciosamente posições para tirar o máximo de uma possível explosão de preço. Dados on-chain confirmam saques massivos das exchanges e até ETFs, como o da Grayscale, já estudam estratégias de staking, o que pode restringir ainda mais a oferta de ETH para negociação em curto prazo. Diante desse cenário, agir com estratégia é fundamental. Quem se apoia apenas em gráficos ou em notícias superficiais pode perder tempo, dinheiro e até relevância, enquanto os grandes players puxam o ritmo do mercado. Agora, mais do que nunca, é preciso pragmatismo, leitura cuidadosa dos dados e preparação para ambos os cenários, tanto uma alta histórica quanto uma reversão inesperada. Mas como se posicionar sem cair em armadilhas, aproveitando as movimentações dos gigantes sem ser engolido por eles? No próximo bloco, você vai descobrir táticas práticas para proteger seu capital e identificar sinais antes que o mercado mude de direção. Você está prestes a descobrir como evitar perder tempo e dinheiro enquanto as baleias acumulam silenciosamente. Se ignorar esses sinais, pode ficar para trás no próximo ciclo de alta e ver seu patrimônio estagnar, ou pior, encolher. Diante das movimentações gigantescas dos grandes investidores, não agir é praticamente entregar seus resultados para quem dita as regras. Agora, a diferença entre ganhar e perder está na estratégia e disciplina. Mas como um investidor comum pode realmente acompanhar o que as baleias fazem? A primeira lição prática é monitorar os grandes fluxos on-chain. Nos últimos meses, endereços de baleias dobraram suas reservas de Ethereum. De acordo com The Crypto Updates e CoinCentral, mega carteiras com mais de 10 mil Ethereum aumentaram rapidamente, enquanto a oferta nas exchanges despencou. Fique atento a dados públicos da blockchain, como transferências volumosas saindo das corretoras para carteiras privadas. Quando grandes quantidades somem das exchanges, é sinal de acúmulo para o longo prazo, preparando o terreno para valorizações futuras. E, se não perceber, você pode comprar caro e vender barato. Outra dica: nunca haja só pela emoção ao ver o preço disparando. O famoso FOMO, medo de ficar de fora, já fez muita gente perder dinheiro comprando no topo e vendendo no pânico. Ao notar movimentos de acumulação, busque pontos de entrada planejados, sempre baseado em análise e não em ansiedade. Crie alertas para movimentações suspeitas de grandes carteiras ou mudanças bruscas na oferta de exchanges. Ferramentas gratuitas como Etherscan e plataformas de análise blockchain podem ser aliadas valiosas nesse monitoramento. Disciplina é sua maior defesa. Defina metas, limite sua exposição e nunca invista mais do que pode perder. As baleias pensam no longo prazo e aproveitam justamente a impaciência dos pequenos para acumular ainda mais. Atenção extra em períodos de consolidação. É justamente quando o mercado parece parado que os grandes entram e muitos impacientes vendem barato. Não caia nessa armadilha. Consistência e visão de longo prazo são suas melhores armas. As decisões práticas que você toma agora vão determinar se estará entre os que multiplicam patrimônio no próximo ciclo ou entre os que ficam presos vendo outros lucrarem. Agora que você entende como identificar os movimentos das baleias e proteger seu capital, vamos ver o que pode acelerar ainda mais esse cenário, inclusive para quem chega atrasado. Você pode ganhar ou perder uma fortuna nos próximos meses. Tudo depende se você vai enxergar além do preço. Enquanto multidões correm atrás do gráfico, poucos percebem as placas tectônicas se movendo silenciosamente no mercado. O que está acontecendo agora nos bastidores do Ethereum é inédito.
Carteiras de grandes investidores dobraram suas reservas em menos de 4 meses. Baleias estão acumulando em ritmo não visto desde 2018, enquanto endereços institucionais retiram milhões de Ethers das exchanges e transferem para staking ou armazenamento privado. Ao mesmo tempo, rumores sobre a entrada de ETFs como o da Grayscale no staking institucional podem prender ainda mais ETH fora de circulação. Grandes fundos já movimentam mais de 40 mil Ethers de uma só vez, e há especulações de que mais de 1.500.000 Ethers podem ser travados em staking, tornando o efeito dominó sobre a oferta cada vez mais visível. Isso não é apenas sobre o que o gráfico mostra hoje. É sobre entender por que a liquidez real está evaporando enquanto a maioria foca no preço. Dados on-chain indicam que, enquanto investidores comuns hesitam, o suprimento disponível despenca rapidamente. O cenário prepara o terreno para um choque de oferta, capaz de redefinir o valor do Ethereum em poucos meses e inverter tendências históricas. A questão agora é: você vai esperar o preço disparar para só então agir? Ou vai analisar os dados, entender os bastidores e se antecipar ao próximo grande ciclo? Ignorar esses sinais pode significar ver a oportunidade passar ou ser protagonista do próximo movimento exponencial do Ethereum. O mercado premia quem enxerga além do óbvio. Não basta seguir tendências. Questione, aprofunde-se nos dados e entenda o que realmente move as peças deste tabuleiro. Só assim você estará pronto para o que vem a seguir. Se você quer transformar informação em vantagem real, não pare por aqui. Nos próximos minutos, vou mostrar onde encontrar esses dados e como usá-los para sair na frente.